em projetos e soluções de comunicação, a Agência Pimenta conquistou um amplo portfólio de clientes, prêmios e cases de sucesso. Descobrimos que o lugar comum não combinava com a gente, que não precisamos nos encaixar em padrões nem nos acomodar. Para atingir resultados positivos, apostamos na inovação, na criatividade e na ousadia. Acesse www.agenciapimenta.com.br. Agência Pimenta. Comunicação fora do normal. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Aqui você fica antenado sobre tudo o que acontece no clube mais querido de Niterói. Canto do Rio. Cantusca na Rede. As notícias do futebol e dos outros esportes do Canto do Rio. Cantusca na Rede. Todas as sextas, às 7h, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva. Cantusca na Rede. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece no clube mais querido de Niterói. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Boa noite para você, fanático pelo Canto do Rio. Seja bem-vindo a mais um Cantusca na Rede. Aqui só se fala do Canto do Rio, o clube mais querido de Niterói. E você, a partir de agora, vai ficar sabendo de tudo o que acontece no Cantusca. A partir de agora você também pode participar através do nosso WhatsApp. Anote aí, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você, DDD 21 96779 1335. Você também pode deixar o seu recado através do Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, também pelo facebook.com/antena esportiva, facebook.com/antena esportiva e também pelo nosso Instagram, Rádio Antena Esportiva, Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram e também pelo nosso site, radioantenaesportiva.com. Lá, além de você ouvir o Cantusca na Rede e a Jornada Alvianil, você também pode deixar o seu recado na página principal que fica na nossa, no mural, melhor dizendo, que fica na nossa homepage, logo na página principal, radioantenaesportiva.com. 7h08. Hoje vamos destacar o jogo de ontem entre Canto do Rio, Cardoso Moreira e falar sobre a expectativa para a partida de domingo contra o Campo Grande, já pela primeira rodada do retorno da Série C do Campeonato Carioca. Ao meu lado, nos estúdios da Antena Esportiva, na sede do Canto do Rio, em Niterói, estão o auxiliar técnico Thiago Campos e o volante Marcinho Pitbull. Deixa eu dar minha boa noite primeiro para o Thiago, que é o escudeiro do nosso professor Marquinhos Pereira, do comandante, que tem a missão de levar o Canto do Rio à Série B2 do Campeonato Carioca. Boa noite, Thiago, tudo bem? Boa noite, Maicon, boa noite aos ouvintes. Estamos aí para passar as notícias do Canto do Rio, principalmente no último jogo, ontem lá em Cardoso Moreira, e falar muito sobre o nosso Canto do Rio. Com certeza. Deixa eu dar meu boa noite também para
um dos mais experientes jogadores do elenco do Canto do Rio, o reforço, e chegou aí para poder dar experiência, dar bagagem ao elenco do Cantusca. Boa noite, Marcinho Pitbull, tudo tranquilo? Boa noite, Maico, tudo tranquilo, né? Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Antena Esportiva. Estamos aí para, né, com toda a nossa experiência, com toda a nossa bagagem para tentar alcançar o objetivo do Cantusca e consecutivamente levar o Canto do Rio, como desde a minha chegada eu frisei, que é levar o Canto do Rio ao patamar mais alto do futebol carioca. Tá certo. E os dois que, por coincidência, atuaram com a camisa do Flamengo. Marcinho Pitbull, revelado pelo Flamengo, o Thiago Campos também teve uma passagem por lá como jogador, né? Thiago e Marcinho, contem essa experiência para os ouvintes ligados no Cantusca na Rede. Eu também fui revelado no Flamengo, cheguei no Flamengo com 13 anos e tive uma passagem de 10 anos entre empréstimos e quando eu fui negociado em definitivo para Portugal. E foram momentos marcantes, principalmente com títulos. Pude ser campeão da Taça Rio, do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil em 2006. Então foram momentos que me ajudaram muito na sequência da minha carreira. Fui emprestado também para o Fortaleza nesse meio tempo. E foi uma experiência que eu consegui acumular. E depois com outras passagens fora do Brasil, em outros clubes também no Brasil, agora me ajuda a agregar nessa função de treinador na base do Canto do Rio, auxiliar do Marquinhos no profissional. Consigo passar um pouco da minha experiência e ajudar da forma que for possível. E aí, Marcinho, você que também foi revelado no Flamengo, pode contar um pouco da sua experiência e também da sua carreira. Afinal de contas, você rodou meio mundo, né? Então, né, tava falando aqui, né, tô até vendo o Thiago aqui, a gente comentou esses dias que a gente teve uma recordação muito boa, né, que foi ele no profissional, né, ele era o capitão da equipe do profissional que estava jogando uma competição paralela e eu estava disputando uma outra competição pelos juniores ainda, né, e a gente relembrando essas coisas e relembrar esses momentos bons foi muito bom, né. O Thiago sempre foi um exemplo, né, dentro de campo, fora de campo, uma pessoa sensacional, né, e hoje ver ele nessa função de auxiliar, né, é um cara que eu tenho muito respeito, né, sempre respeitei muito, sempre admirei muito, tanto dentro de campo quanto fora de campo, né, e isso nos ajuda muito, né, e com certeza foi o que você falou, rodei bastante, né, esse mundo todo aí, né, esse futebol, esse mundo da bola é pequeno, né, aqui no Rio propriamente eu joguei pouco, né, joguei no Flamengo, joguei no Duque de Caxias, joguei na Portuguesa, e, né, tive no Oriente Médio, tive na Europa e tá agora nesse projeto do Canto do Rio, né, é muito importante para mim, né, já consegui alguns acessos, né, consegui o acesso com o Figueirense em 2010, consegui o acesso com o Botafogo de Brasília também, e brigar por mais um acesso é sempre uma motivação grande, né, é uma motivação de dever cumprido, mas isso que a gente tem conversado, isso não pode influenciar no nosso dentro de campo, né? Porque a gente sabe que a gente jogando mais tranquilo, sem peso, as coisas fluem naturalmente. Tá certo. E se você, ouvinte ligado na Antena Esportiva, ouvir um barulho de fundo com crianças, não se preocupem, porque são os filhos do Marcinho Pitbull. E aí, Marcinho, tá? Você ao mesmo tempo de olho aqui no Cantusca, mas também de olho na criançada, né? Rapaz, é uma loucura essa correria, né? Que esse meu final de semana de ficar com eles, eu espero até que que eu consiga levar eles no jogo. Mas essa correria aí, 24 horas com essa molecada aí, né? Até dentro do programa aí, a gente quer se concentrar e eles estão aqui correndo aqui, é uma loucura. Mas é muito bom, é uma satisfação muito grande estar com eles aqui, né? E eles poderem ver um pouquinho do meu trabalho também é muito bacana. Não, com certeza, é até inspiração para as crianças aí, filhos do Marcinho Pitbull. Qual é o nome deles, Marcinho? É Juan e Marcela.
Aí Juan e Marcela também participando do Cantusca na Rede. Daqui a pouco eles vão falar com os ouvintes da Antena Esportiva. 7 horas e 14 minutos. Sempre lembrando que o Cantusca na Rede tem o apoio da Academia J. Areias, da Agência Pimenta, da WA Esportes, do Polo Gastronômico de São Francisco, do Museu da Pelada, da Knit Color, do Grupo Pinel, da Plural Esportes, da Clínica Decordes, da Universidade Estácio de Sá e da Enel. Agora sim, vamos falar do jogo de ontem entre Canto do Rio e Cardoso Moreira, na cidade de Cardoso Moreira, que fica a cerca de 260 quilômetros aqui de Niterói. O jogo que terminou empatado em 0-0. O Canto do Rio entrou em campo com o Igor no gol, o Caio Silva na lateral direita. O Caio, que atuou os 2 primeiros jogos como zagueiro, foi deslocado para a lateral direita pelo técnico Marcinho, o Marquinhos Pereira. Na dupla de zaga, o Diegão e o Coutinho. E o Dudu na lateral esquerda, fechando a defesa. Meio campo com Marcinho Pitbull, Caio Fábio, William Amendoim na direita, Félix na ponta esquerda e o Wellington no meio. E o ataque formado pelo Thiago Trindade, Rodriguinho e Robinho entraram no decorrer do segundo tempo. Thiago, uma viagem desgastante. O Canto do Rio foi no mesmo dia, voltou para Niterói no mesmo dia. Eu estive nesta viagem com vocês. Qual foi o planejamento feito pela comissão técnica para encarar justamente Cardoso Moreira, que é um adversário complicado? Mostrou isso durante a partida e também teve complicador, que foi a viagem. É verdade, nós sabíamos da dificuldade da viagem. Montamos um planejamento durante a semana para que o desgaste fosse minimizado ao máximo, mas sabíamos que de alguma forma ia complicar. Eu joguei no Cardoso Moreira em 2008, sabia da dificuldade, da distância, do campo, do clima lá, o ambiente. Eles têm uma torcida que empurra, não são muitos, mas são chatinhos, eles empurram o time, cobram e fazem um apoio legal. Nós conversamos muito sobre isso, principalmente nos primeiros minutos do jogo, para que conseguisse manter o jogo controlado. O adversário, geralmente jogando na casa dele, cria uma situação de pressão nesse início. Conseguimos segurar os primeiros 10, 15 minutos, depois conseguimos impor o nosso ritmo. E o jogo foi daquela forma que nós sabíamos, equilibrado, disputado. Tivemos situações de jogo, de gol. No segundo tempo, do mesmo jeito, o juiz anulou um gol que foi complicado, uma situação que até hoje nós não sabemos. Mas faz parte, um empate fora de casa, nas condições, com uma viagem longa de 5 horas para ir no mesmo dia, 5 para voltar, sabíamos da dificuldade, mas foi bom. Voltamos de lá com um resultado de empate. Claro, fica um gostinho de quero mais, você estava presente e viu, queríamos a vitória, mas o empate naquelas condições fora de casa, com o fator viagem, até que foi um bom resultado. Até porque, Thiago, o gramado do estádio Antônio Ferreira de Medeiros apresentava boas condições. Isso favoreceu até o estilo de jogo do Canto do Rio, que se impôs no primeiro tempo. Como você relatou, houve um gol do Dudu no finalzinho da etapa inicial. O gol que, na minha visão, lá na cabine, foi em posição legal e... diferentemente do que aconteceu lá em Anchieta. O Canto do Rio venceu por 1-0, mas em condições que não facilitaram a vida do Cantusca. É verdade, lá em Anchieta foi complicado, foi bem mais difícil. Tivemos a expulsão do Marcinho no final do primeiro tempo ainda, que foi mais um fator para dificultar. Mas ontem não, ontem o campo era bom, deu para dar condições ao nosso time na forma de jogar que nós gostamos, com um campo bom, com a bola no chão. E o time deles forçando um jogo de bola aérea para tentar brigar numa primeira bola, para ganhar a segunda, uma raspada do atacante, o Romário, que estava trazendo dificuldade aos nossos zagueiros. E eu, nessa posição de zagueiro, conversei muito com ele, já sabíamos sabíamos que o Romário tinha essa situação de usar o corpo. Conversei muito com o Diego, com o Caio, com o Thiago Coutinho, para eu conhecer a posição e saber uma situação de posicionamento, para não entrar muito do corpo dele. Mas nós sabíamos que ia ter dificuldades e... de uma forma ou de outra conseguimos neutralizar e foi uma coisa que tivemos dificuldade em uma parte do jogo, mas depois passou e conseguimos impor nosso jogo. Agora você chamou a atenção do Diego e do Thiago Coutinho, que jogaram pela primeira vez como titulares
no Campeonato Carioca da Série C e foram muito bem, inclusive o Diego, destaque da partida pelos ouvintes e também pela equipe antenada, por mim e pelo Jefferson, que tivemos lá em Cardoso Moreira, pudemos ver Diegão segurando a barra na zaga do Canto do Rio. Aqui você deve aí o destaque do Diego e também do Coutinho, e também eu queria que você falasse sobre o Caio Silva, que é zagueiro, mas foi deslocado para a lateral direita no jogo de ontem. É verdade, os dois zagueiros tiveram uma atuação destacada, já tinham tido uma atuação destacada contra o CAC Brasil, e isso é questão de muito treinamento. Nós treinamos sempre uma situação de superioridade numérica do ataque em cima da defesa, para que eles estejam treinados na dificuldade, somente nessa bola aérea e numa situação de 1 contra 1, para ter uma facilidade na hora de desarmar, sempre trabalhando com a superioridade dos atacantes em cima dos zagueiros. E o Caio, naquela função de lateral direito, é uma função que ele já conhece, ele já tinha atuado de lateral direito. Eu conversei com ele em algumas situações, porque eu também já atuei de lateral direito, até fora do Brasil. É uma situação de o zagueiro adaptado na lateral, e ele ganha alguns aspectos, como um aspecto defensivo, uma bola parada, um jogador mais alto. De repente, na parte ofensiva, fica uma situação que pode deixar a desejar em algumas situações. Mas, no geral, esses três foram muito bem. Foi um ponto forte do time ontem, somente na situação deles fazerem muita jogada aérea. Mas nós conseguimos neutralizar e, nesse ponto, o time foi muito bem. 7h20, você ligado no som da Antena Esportiva, ouvindo o programa Cantusca na Rede. Aqui só se fala do Canto do Rio, o clube mais querido de Niterói. Marcinho, você que fez uma disputa legal no meio-campo com o Danilo, dois jogadores que tem porte físico, tem habilidade com a bola nos pés. Fale um pouco sobre esse duelo aí entre você e o volante Danilo do Cardoso Moreira. Até falaram que o apelido dele é Danilo Pitbull também, tava vendo depois do jogo, né? Até o Thiago briga de cachorro grande, então, né? Então, mas assim, a gente não pensa muito no adversário em si, né? A gente pensa na equipe adversária num todo, né? Não peças individuais, né? Até porque ele era da minha posição. Então, o que a gente estava mais atento ali era o número 10 deles, né? Que tem uma qualidade, mais o centroavante também, que tem um porte físico bom e com os extremos com bastante velocidade, né? Então, essa questão da disputa com ele, assim, eu deixei mais para o pessoal da frente, né? Que é o William Amendoim, o Félix, né? Que são os jogadores que estavam tendo mais confronto com eles, né? E a gente estava tentando mais neutralizar o setor ofensivo deles com camisa 10 e posicionando mais na frente da zaga para dar um suporte pro Diego e pro Thiago nessa dominada do atacante errada, e tá sempre alguém posicionado na frente deles para ajudar. E com o empate no jogo de ontem, o Canto do Rio permaneceu na segunda colocação do grupo C com 8 pontos. O líder é o Campo Grande com 10. O Campo Grande foi beneficiado porque o Arthurzinho foi excluído da competição por 3 WOs consecutivos, e o jogo Campo Grande e Arthurzinho acabou suspenso. O Campo Grande levou os pontos da partida, portanto o Campo Grande tem 10 pontos, é o primeiro colocado. O Canto do Rio é o segundo com 8, o Cardoso Moreira vem logo atrás na terceira posição com 7 pontos, o CAC Brasil é o quarto com 3 pontos e o Arthurzinho já fora da competição com nenhum ponto. O Canto do Rio, que fez um bom jogo contra o Cardoso Moreira, jogando fora de casa, e a torcida também fez um barulho tremendo. Isso não atrapalha vocês dentro de campo não, né, Marcinho? Não, de maneira nenhuma. Isso até é um fator de motivação pra gente, né? Até porque muitos né, essa rapaziada, né, muita juventude no nosso time, é daí pra cima que eles almejam, né, que eles buscam chegar, né. O futebol é isso que dá o prazer do futebol é ter esse contato com a torcida, mesmo que seja adversário. É um fator de motivação, né, porque uma coisa é você jogar com o estádio vazio e não tem aquela, né, fica aquela coisa meio monótona, e com o estádio já cheio, né, ou então com algumas pessoas já dando um calor, cria uma atmosfera diferente no jogo, e isso que é bom pra gente, é bom pra essa molecada aí do nosso time também se adaptar
a jogos, né, desse nível, né, de pressão, de pressão de torcida, né, de cidade interior, né, que a gente sabe que foi. Então, pra gente, né, pra mim, eu acredito que pra todos nós é motivante, mesmo que seja jogando fora de casa, não deixa de ser motivante. E eu falei sobre o Arthurzinho, Marcinho, você que foi beneficiado pela suspensão do jogo Arthurzinho Canto do Rio, porque você foi expulso contra o CARC Brasil, o jogo contra o Arthurzinho acabou não acontecendo, você teria que cumprir suspensão no jogo e foi para Cardoso Moreira já com nenhum cartão, com condições de jogo para enfrentar o Cardoso Moreira. Pra mim foi até uma surpresa, né? Uma surpresa gratificante, né? Porque, né, ia ficar 2 semanas aí sem jogo, né? E só de treinamentos, né? Que tem essa questão da exclusão da equipe do Arthurzinho. Depois eu acho que ia ter uma semana cheia sem jogos, enfim. Ia ficar muito tempo parado, né? Ia perder um pouquinho da sequência que eu tava querendo, né? Porque na estreia eu já não pude estar jogando, né? E por questão de documentação, e quando eu estreiei acabou que tive essa infelicidade de ter a expulsão, né, que no meu ponto de vista, acho que de todo mundo que estava lá, foi uma expulsão injusta, né, foram 2 faltas que eu fiz em 45 minutos e tomei 2 cartões de faltas normais de jogo, né, nenhuma falta, né, até que companheiros meus de trabalho falaram assim, pô cara, tu deu uma chegada em alguém, um carrinho, quem você machucou? Não, e eu falei assim, pô, por incrível que pareça, eu não machuquei ninguém e eu não fiz nenhuma falta brusca para que tivesse tomado esses cartões, né? Mas enfim, né? Aconteceu e graças a Deus fui beneficiado aí com essa situação do Arthurzinho, né? E consegui atuar e ajudar a equipe ontem, foi muito bom. Muito bem, 7h26. Você ligado no som da Antena Esportiva, ouvindo Cantusca na Rede. Participe conosco, mande um zap para mim através... Venha para Estácio e concorra a bolsas de até 100%. Basta acessar o nosso site www.estacio.br, realizar a sua inscrição e dar o seu melhor no nosso vestibular. Ou, se preferir, ligue para o telefone 2707-7357 e fale com um de nossos consultores. Não desista dos seus sonhos. Venha para a Estácio, a melhor universidade particular de Niterói, segundo o MEC. Antena Esportiva. A WA Sport tem orgulho em vestir o Canto do Rio. E o seu time também pode entrar em campo com a mesma marca que veste o Cantusca. Entre em wasport.com.br e monte o seu uniforme personalizado no nosso simulador. Estamos batendo um bolão no Campeonato Carioca 2018 e vamos marcar presença no seu campeonato também. Seu time do seu jeito. WA Sport. Antena Esportiva. Com 10 anos de experiência em projetos e soluções de comunicação, a Agência Pimenta conquistou um amplo portfólio de clientes, prêmios e cases de sucesso. Descobrimos que o lugar comum não combinava com a gente, que não precisamos nos encaixar em padrões nem nos acomodar. Para atingir resultados positivos, apostamos na inovação, na criatividade e na ousadia. Acesse www.agenciapimenta.com.br. Agência Pimenta, comunicação fora do normal. Há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Aqui você fica antenado sobre tudo que acontece no clube mais querido de Niterói. Canto do Rio. Cantusca na Rede. As notícias do futebol e dos outros esportes do Canto do Rio. Cantusca na Rede. Todas as sextas, às 7h, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Maicon Santos.
Muito bem, estamos de volta com o Cantusca na Rede aqui no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio, a emissora oficial do Canto do Rio. Você pode participar do programa através dos canais de interatividade. Anote aí o WhatsApp, DDD 21 96779-1335. Vou repetir, DDD 21 96779-1335. E também pelas redes sociais, pelo Twitter, @se liga na antena, pelo Facebook, facebook.com/Antena Esportiva, pelo Instagram, @Rádio Antena Esportiva, e também pelo site radioantenaesportiva.com. Logo na nossa página principal tem um mural para você deixar a sua mensagem e interagir com a Antena Esportiva. Sempre lembrando que o Cantusca na Rede tem sempre o apoio da Academia JH Areias, da Agência Pimenta, da WA Sports, do Polo Gastronômico de São Francisco, do Museu da Pelada, da Nit Color, do Grupo Pinel, da Plural Esportes, da Clínica Decordes, da Universidade Estácio de Sá e da Enel. 7h33. Deixa eu passar também os canais de interatividade, as redes sociais do Canto do Rio. O Facebook é o Canto do Rio Futebol, Twitter e Instagram, os dois, @Cantusca30, @Cantusca30, e você também pode ver os vídeos do Canto do Rio no YouTube Cantusca, canal Cantusca. Lá tem os gols, tem também os Cantuscas na Rede, as edições anteriores do nosso programa e muita informação para você que gosta do Canto do Rio, tá certo? 7h34. Agora vamos falar do próximo compromisso do Canto do Rio, domingo às 3h contra o Campo Grande no estádio Ítalo Delcima, e com transmissão da Antena Esportiva a partir das 2h30, o pré-jogo, às 3h a bola rolando, um compromisso muito importante para o Cantusca em busca da classificação para a fase mata-mata da Série C do Campeonato Carioca. Isso porque, como eu disse no bloco anterior, o Campo Grande lidera com 10 pontos, mas o Canto do Rio tá lá, tá junto, tá na segunda colocação com 8 pontos, portanto, se o Canto do Rio vencer, fica numa situação bastante favorável. E no jogo de ida, na primeira rodada do turno, os dois times se enfrentaram no Alzirão e ficaram no empate em 2-2. O Canto do Rio, que marcou através do Félix e do William Amendoim, o Campo Grande conseguiu aí o empate com o Paulo Roberto e também o Ian. O Canto do Rio, que não teve o Marcinho Pitbull na estreia por conta de regularização, a documentação dele de Portugal não tinha chegado ao Brasil a tempo para que ele fosse inscrito para disputar a primeira rodada, mas ele vai contar um pouco, Marcinho Pitbull, sobre essa experiência, né, de ter ficado fora da estreia, momento de ansiedade, e você teve que esperar até o último minuto para ser regularizado, mas infelizmente você não conseguiu a tempo para a estreia contra o Campo Grande. Então, a gente trabalhou, tava trabalhando há mais de um mês para essa estreia, me preparei, tava muito empolgado, porque eu sabia que seria uma festa bacana lá no Alzirão, como foi, a torcida compareceu, o pessoal compareceu, até o pessoal da base, os pais da base, assim, que tem apoiado o profissional também nesses jogos em casa, foi muito bacana. E eu estava me preparando para esse jogo, eu sabia que seria um jogo importante, um jogo difícil, a estreia é sempre difícil, e tentar dar uma tranquilizada, no pessoal em relação a isso, esse fator de estreia, que a gente sabe que às vezes pesa um pouquinho para certos jogadores, e ficar de fora desse jogo foi ruim. Foi ruim porque quebrou um trabalho que eu já vinha fazendo durante o mês, mas não foi falha nem minha, nem do clube, a questão de documentação aconteceu, o Rafael e o Enio, que estavam à frente disso aí, fizeram de tudo, mas acabou que em cima da risca a gente ficou sabendo que não ia poder fazer essa estreia, e ficar da arquibancada, torcendo é muito ruim. É muito ruim. Você tá dentro de campo, você
É melhor você ter a responsabilidade de estar lá dentro e ser cobrado por uma coisa que você fez e deu errado, do que você estar na arquibancada, né, se cobrando por não poder fazer nada, né? Tá vendo a situação da equipe, né? Às vezes jogando bem ou não jogando bem, e você tá ali, né, sem poder, de mãos atadas, sem poder fazer o seu trabalho. Thiago, agora falando sobre a equipe do Campo Grande, o time que veio até Itaboraí acabou conseguindo um empate com o Cantusca e eles conseguiram emendar aí uma sequência de bons resultados no Campeonato Carioca da Série C. Na sua visão, o Campo Grande da primeira rodada vai ser o Campo Grande de agora, da primeira rodada do retorno, vai ser diferente do Campo Grande da estreia? Mike, provavelmente sim, porque agora já passou aquela coisa da estreia, a ansiedade para os dois clubes, né? E nós sabíamos que a dificuldade contra o Campo Grande, além de seu jogo inicial, era pela qualidade do time deles. Então, passando essa primeira situação da estreia, com o time deles já tendo disputado outros jogos, conseguindo entrosamento de jogo, que é diferente do entrosamento no treino, por mais que no treino se treine esse entrosamento, mas não é a mesma coisa do que acontece das dificuldades de um jogo. Acredito que o adversário vai trazer mais problemas pra gente do que no primeiro jogo ainda, por tudo isso, eles já estarem mais conhecendo uns aos outros no jogo, a experiência de estar jogando, mas nós também já demos uma evoluída, principalmente por já ter jogado jogos dentro do campeonato com as mesmas dificuldades que nós tivemos com o Campo Grande, até mais. E vamos a Campo Grande para conseguir a vitória, respeitando, claro, o Campo Grande, mas sabemos que a vitória faz com que nós conseguimos a liderança passando eles. Então nós vamos com pensamento de vitória. Se nos minutos finais tiver empate e for um resultado bom, tudo bem, mas nós vamos lutar até os minutos finais para conseguir a vitória. Agora, uma preocupação, Thiago, é com relação ao pouco tempo de intervalo em relação ao jogo entre o Cardoso Moreira e o jogo contra o Campo Grande. O que a comissão técnica pensou com relação à preparação para o jogo de domingo? Hoje nós já tivemos um treino na parte da tarde, um regenerativo para quem jogou a maior parte do tempo e um treino mais reduzido para os que ficaram no banco e não atuaram, os que atuaram pouco tempo. E nós já fizemos a programação justamente visando essa dificuldade de um jogo na quinta, a 300 km de distância, com viagem no mesmo dia, ida e volta, com o jogo nesse meio. A programação foi feita visando o jogo forte, com o trabalho de regeneração dos atletas, que é muito importante, que temos um jogo dificílimo no domingo. Amanhã vai ter um treino pela manhã com pouquíssima carga, só uma movimentação tática e de posicionamento e bolas paradas bem leve, para que os atletas continuem o trabalho de recuperação, para que domingo todos estejam zerados para a gente fazer um bom jogo. Muito bem, este é o auxiliar técnico Thiago Campos, escudeiro do técnico Marquinhos Pereira, ele que é integrante da comissão técnica do Canto do Rio. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, Marcinho Pitbull. Eu estava conversando com o Thiago em off sobre as condições do gramado do estádio Ítalo Delcima, que não são perfeitas. E será que vamos ter a mesma novela que aconteceu em Anchieta, mas os jogadores pensam dessa forma, ou jogar independente do gramado e conseguir a vitória diante do Campo Grande? Então, Marco, desde que a gente pegou aquele campo lá do Anchieta, acho que cada um de nós, né, se colocou na posição de realmente, olha, estamos na Série C, e é isso aí que a gente vai encontrar, entendeu? E a gente colocou isso, né, a gente tentou esquecer um pouco essa parte do gramado, lógico que atrapalha o nosso trabalho, né, que o nosso time, como eu sempre coloquei, o nosso time é um time jovem, de qualidade, é um time rápido, né, que sabe jogar com a bola no pé, e com esse tipo de gramado, né, dificulta um pouco as nossas pretensões dentro do jogo, né, e a gente às vezes tem que jogar de acordo com o que o jogo está pedindo, né, que é um jogo mais bruto, um jogo mais feio, né, e o que vai importar pra gente são os 3 pontos, né, a gente vai para lá, né, com o intuito de jogar, né, fazer o nosso jogo,
que é bola no chão, que é o trabalho de bola, né, que é a nossa movimentação rápida. E dependendo das condições do jogo, a gente joga, se adapta dentro de campo e se molda dependendo de como está a partida, né? Mas o gramado em si, a gente, né, aquele da gramado do Cardoso Moreira ontem, né, parecia um bom gramado, mas quem estava jogando ali sabe que, tava horroroso de jogar, tava a bola, né, muito viva, quicando muito, e o que vier lá em Campo Grande pra gente não vai ser nada assustador de acordo com o que a gente já vem vendo dentro da competição. Thiago, deixa eu fazer uma pergunta para você ainda com relação ao jogo contra o Campo Grande, domingo às 3 da tarde, com transmissão da Antena Esportiva. O técnico Marquinhos Pereira promoveu algumas mudanças no time titular em relação às 2 primeiras partidas. A comissão técnica vem conversando desde ontem. Vai pintar novas mudanças ou o time vai ser o mesmo? Tem alguma coisa para adiantar para os torcedores do Canto do Rio, Thiago? Bom, Michael, nós jogamos ontem à noite, né? E chegamos na madrugada, treinamos hoje à tarde, conversamos um pouco hoje antes do treino. Mas a gente está sempre em contato via WhatsApp, telefone, sempre. Santo WhatsApp. É verdade. E o Marquinhos sempre, o Pablo, o Leandro, Fernandinho, Toró, junto com o N, Rafael, são pessoas, a nossa comissão, o Marcinho está aqui, pode comprovar. Nós sempre buscamos coisas boas para os jogadores. Nós poucas vezes pensamos em nós. Tudo que nós fazemos lá, as reuniões, no café da manhã lá, a gente está sempre buscando coisas para que os jogadores estejam sem problema, sem preocupação nenhuma, para que nada fora do jogo possa influenciar eles. E a gente conversa muito e o time jogou ontem à noite, é difícil ter mudanças, mas a gente sabe que tem o Maxwell voltando de contusão, que é um jogador importantíssimo, é um jogador de profundidade, bate bem na bola também. Sim, é verdade, é um jogador que dá profundidade, jogador de velocidade pelo lado, e aí tem jogos que precisam de jogadores assim, e graças a Deus, junto com o Thiaguinho e o Jefferson, o fisioterapeuta, fizeram um excelente trabalho com ele de retorno, e ele já fez o trabalho de transição para os trabalhos no campo. Então é uma dor de cabeça pra gente boa, quando nós temos peças de reposição boas. Então acredito que amanhã nós vamos estar conversando, vamos resolver como vai ficar essa situação da relação do jogo, mas com certeza o Canto do Rio vai vir mais forte ainda e vamos buscar os 3 pontos. 7h45, você ligado no som da Antena Esportiva, ouvindo o programa Cantusca na Rede. Aqui só se fala do Canto do Rio, o clube mais querido de Niterói, mandando um abraço para o nosso repórter Jefferson Carvalho, na escuta do programa. E você pode participar, assim como o Jefferson Carvalho, através do nosso WhatsApp. Anote aí, DDD 21 96779 1335, DDD 21 96779 1335, e também pelas redes sociais, pelo facebook.com/Antena Esportiva, pelo Twitter, @se liga na Antena, pelo Instagram, @Rádio Antena Esportiva, e também pelo nosso site, radioantenaesportiva.com. O Cantusca na Rede tem sempre o apoio da Academia JH Areias, da Agência Pimenta, da WA Esportes, do Polo Gastronômico de São Francisco, do Museu da Pelada, da Nitcolor, do Grupo Pinel, da Plural Esportes, da Clínica Decordes, da Universidade Estácio de Sá e da Enel. Vamos fazer um breve intervalo comercial e na volta tem muito mais Cantusca na Rede aqui no som da Antena Esportiva, hoje com a presença do auxiliar técnico Thiago Campos e do volante Marcinho Pitbull. Não sai daí, voltamos já já. Antena Esportiva. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Venha para Estácio e concorra a bolsas de até 100%. Basta acessar o nosso site www.estacio.br, realizar a inscrição e dar o seu melhor no nosso vestibular. Ou, se preferir,
Ligue para o telefone 2707-7357 e fale com um de nossos consultores. Não desista dos seus sonhos. Venha para a Estácio, a melhor universidade particular de Niterói, segundo o MEC. Antena Esportiva. A WA Esporte tem orgulho em vestir o Canto do Rio. E o seu time também pode entrar em campo com a mesma marca que veste o Cantusca. Entre em wasport.com.br e monte o seu uniforme personalizado no nosso simulador. Estamos batendo um bolão no Campeonato Carioca 2018 e vamos marcar presença no seu campeonato também. Seu time do seu jeito. WA Esporte. Antena Esportiva. Com 10 anos de experiência em projetos e soluções de comunicação, a Agência Pimenta conquistou um amplo portfólio de clientes, prêmios e cases de sucesso. Descobrimos que o lugar comum não combinava com a gente, que não precisamos nos encaixar em padrões nem nos acomodar. Para atingir resultados positivos, apostamos na inovação, na criatividade e na ousadia. Acesse www.agenciapimenta.com.br. Agência Pimenta. Comunicação fora do normal. Há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Aqui você fica antenado sobre tudo que acontece no clube mais querido de Niterói. Canto do Rio. Cantusca na Rede. As notícias do futebol e dos outros esportes do Canto do Rio. Cantusca na Rede. Todas as sextas, às 19h, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Maicon Santos. Muito bem, estamos de volta no som da Antena Esportiva, é o programa Cantusca na Rede, agitando a noite, o início da noite de sua sexta-feira, falando sobre o clube mais querido de Niterói. E você pode continuar participando conosco através do WhatsApp, anote aí, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você, 96779 1335. Você também pode deixar o seu recado através das redes sociais, pelo Facebook, facebook.com/Antena Esportiva, pelo Twitter, @se liga na antena, pelo Instagram, @Rádio Antena Esportiva e também pelo nosso site, radioantenaesportiva.com. Sempre lembrando que o Cantusca na Rede tem o apoio da Academia JH Areias, da Agência Pimenta, da WA Esportes, do Polo Gastronômico de São Francisco, do Museu da Pelada, da Nitcolor, do Grupo Pinel, da Plural Esportes, da Clínica Decordes, da Universidade Estácio de Sá e da Enel. Os canais para você se ligar no que rola no Canto do Rio através das redes sociais. Facebook é o Canto do Rio Futebol, Canto do Rio Futebol é o perfil do Canto do Rio nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. O perfil é @Cantusca30, @Cantusca30, e você também pode ver muitos vídeos da base do Cantusca, também do time profissional, os Cantuscas na Rede, as edições anteriores do nosso programa, através do YouTube Cantusca. Só você digitar lá na ferramenta de pesquisa Cantusca, você vai achar tudo sobre o Canto do Rio, o clube mais querido de Niterói. Muito bem, hoje no nosso programa temos as participações do auxiliar técnico Thiago Campos e do volante Marcinho Pitbull. Vamos conversar sobre a questão
Extracampo, Thiago, que foi jogador por muito tempo, jogou em vários países, Marcinho Pitbull também jogou em vários países. Thiago, você que deixou o futebol cedo, conte-nos como foi essa transição do futebol de campo, no caso você sendo jogador, para a comissão técnica. Explica pra gente como é que foi isso. Maico, essa situação de parar é sempre difícil, né? Eu cheguei no Flamengo com 13 anos e parei de jogar, vão fazer 3 anos, e a gente sente falta em alguns momentos, mas eu me preparei bastante. Mesmo quando eu estava jogando, eu já estava me preparando para que esse momento de parar chegasse, tendo morado em vários estados, outros países, e chega um momento que a gente começa a pensar no outro lado pós-futebol. E eu comecei a faculdade, comecei a me preparar para que pudesse ser treinador. É uma coisa que eu gosto, sempre tive essa visão. A função de zagueiro faz com que a gente veja o jogo de uma forma mais completa, e sempre vislumbrei a situação de ser treinador. E eu tinha terminado a faculdade e já tinha parado de jogar. A gente sempre recebia uns convites e tal, mas eu recusava, já pensando na situação fora do campo. E o Marquinhos, que hoje é o treinador, que eu sou auxiliar dele, me ligou uma vez perguntando se eu queria trabalhar na base do Canto do Rio para assumir o Sub-12 e 11, há quase 1 ano e meio atrás. Eu aceitei na hora, que o Marquinhos já conheço há muito tempo, e conheci o projeto, fiquei encantado. A base do Canto do Rio é um trabalho fenomenal, espetacular. Tem que dar parabéns ao Flávio, ao Cláudio, ao Rodney, ao presidente, porque é um projeto. Tem do Sub-7 do futsal ao Sub-13, e no campo do Sub-9 ao Sub-20, e o profissional também. É um trabalho de se invejar. E é uma situação que é difícil, mas agora, vendo o jogo do lado de fora do campo, até converso com o Marcinho, o Amendoim, que eu joguei com eles, o Thiago Trindade, que ser treinador é muito mais difícil do que jogar. Requer muito mais responsabilidade, você tem que lidar. Eu estudo bastante, vejo jogos da Série D do Brasileiro ao Campeonato Mexicano, adoro ver futebol em todos os níveis. E, bom, foi uma transição tranquila, mas às vezes dá saudade do campo, dá saudade da torcida, dá saudade do jogo, somente tendo jogado no Flamengo. O Marcinho está aqui, a torcida do Flamengo é espetacular, dá uma saudade. Vendo o jogo quarta-feira, me emocionei no jogo contra o Grêmio, de verdade. Foi uma situação que remete ao campo de novo, e o Maracanã cheio, tem muitas lembranças boas do Maracanã. Então foi uma transição tranquila, mas de vez em quando dá uma saudadezinha, mas é trabalho que segue agora fora do campo. Marcinho, o seu pai, o Márcio Fortes, mandou uma mensagem no nosso WhatsApp, DDD 21 96779 1335, parabenizando a Antena Esportiva por dar espaço ao Canto do Rio e mandando um forte abraço pra você, Marcinho. E aí, dá um alô pro seu pai aí no ar, ele que tá te ouvindo. Então, eu quero mandar um beijão aí pro meu pai, pra minha mãe, né? Meu pai e minha mãe sempre foram grandes incentivadores do meu trabalho. Desde 6 anos de idade aqui, primeiro clube que eu vim jogar, né? Porque primeiro você começa a jogar por prazer, né? E depois, com o passar do tempo, se torna uma profissão. E desde 6 anos de idade, quando eu cheguei aqui no Canto do Rio, meu pai sempre me apoiando, né? Sempre estando presente. E ao mesmo tempo que ele é o meu maior incentivador, ele é o cara que mais me cobra também. Então tá sempre me cobrando, né? Para que eu possa estar sempre no meu melhor, né? E quando eu não estou, ele é o primeiro a falar. E eu tenho também minha autocrítica né? Assim como foi a expulsão, a primeira coisa que eu cheguei em casa foi que ele falou que, o que você fez? O que você arrumou? E ele tava ouvindo o jogo. E já cheguei em casa, já tava sentado no sofá, já com cara de poucos amigos, já reclamando. E eu falei, pai, infelizmente eu não fiz nada. Não, alguma coisa você fez. Eu falei, não, pai, eu não fiz, e enfim. Olha, seu Márcio, eu tô de prova, hein? Realmente o Marcinho Pitbull não arrumou a expulsão. O cartão amarelo aplicado pelo juiz no jogo contra o CAAC realmente foi surpreendente, porque foi a primeira falta sua na partida, Marcinho. E aí, minutos depois, no finalzinho do primeiro tempo, uma falta na entrada da área, e aí
você tomou o segundo cartão amarelo e, consequentemente, foi expulso. Coisas do futebol, né, Marcinho? Agora você falando, eu acho que ele consegue entender um pouquinho, porque antes, né... Não fica chateado não, seu Márcio. Porque eu falando, não entrou na cabeça dele ainda que foi um fator de jogo que aconteceu, né, e que fugiu daquilo do que eu estava imaginando, né, mas assim, eu agradeço muito pelo meu pai, pela minha mãe, pelo incentivo que eles sempre me deram, né, até o incentivo de ficar aqui no Canto do Rio, né, tanto pelo projeto quanto por estar perto dos meus filhos, né, e iniciar, né, na faculdade, né, e agora o Flávio, né, o Rafael, né, e a direção do clube me dando uma oportunidade de auxiliar o Vitor no Sub-13 também, né, já me dando abrindo minha visão, né, para a parte extra-campo, né, enfim, para mim, né, tudo isso contou muito, né, e meu pai foi o primeiro a falar, poxa, filho, abraça esse projeto, né, o Thiago também sempre entrando em contato comigo, o Marquinhos também entrou em contato comigo, olha, o projeto é um projeto grande, é um projeto a longo prazo, né, e eu abracei o projeto com toda a força, né, e um dos motivos de eu estar aqui hoje, né, são meus pais, minha mãe, né, sempre me comentando comigo, olha, você tem filhos, né, você está num clube da tua cidade, né, um clube de expressão, querendo ou não, né, é um gigante adormecido, né, o Canto do Rio é um gigante adormecido, né, é um clube que todo niteroense gosta e que, poxa, conseguindo esse acesso aí vai ser muito bacana, vai ser muito bom, tanto para a cidade quanto para um feito, né, pessoal, né, e para minha família também. Meu pai, né, quando me trouxe aqui com 6 anos, né, foi que eu até comentei com o Flávio, olha, hoje eu não tenho pretensão de ir para Portuguesa, né, que eu já joguei na Portuguesa, não tenho pretensão de ir para Madureira, não tenho pretensão de ir para Nova Iguaçu, né, até tive a oportunidade de voltar para Portugal e situação até da B1 que está acontecendo agora, 2 clubes da B1 e até de voltar para Portugal, já estava até meio que apalavrado com o pessoal de Portugal, mas resolvi deixar tudo e abraçar esse projeto do Canto do Rio, porque é um projeto que meus familiares me incentivaram, né, o pessoal com que eu tenho a confiança, né, me colocou, né, por dentro dessa situação desse projeto e que hoje eu quero colocar que o meu objetivo não é subir com nenhum desses times, né, estar em nenhum desses times, levar o Canto do Rio, né, primeiro a B2, né, e consecutivamente ir subindo com o clube, né, e fazendo esse trabalho, né, extra-campo, né, com essa molecada do Canto do Rio, com essa base que o Thiago frisou muito bem, que amanhã ele tem um jogo muito importante, né, no Sub-11, Sub-12 contra o Botafogo, e ele vem fazendo um grande trabalho nas categorias de base, e eu espero seguir esses passos dele aí, né, e poder ajudar o Vitor, né, que é o treinador do Sub-13, né, poder auxiliar ele de alguma maneira e passar um pouquinho de experiência para essa molecada boa aí do Cantusca. Agora falando sobre as categorias de base, porque o programa Cantusca na Rede também dá espaço para as categorias de base do Canto do Rio. E o Thiago, o Marcinho também trabalham nas categorias de base. Além do futebol profissional, eles também têm preocupação com as categorias de base. Thiago, o Marcinho frisou que amanhã tem um jogo importante contra o Botafogo no Caio Martins. Qual a expectativa da molecada de conseguir um bom resultado diante do Botafogo, que nos últimos anos tem feito um bom trabalho nas categorias de base, assim como o Canto do Rio? É verdade. E só para lembrar o que o Marcinho falou, todas as vezes que nós comentávamos sobre alguma coisa em relação ao clube, eu fui um dos apoiadores dele, vir para o Canto do Rio, ele sabe, conversamos bastante. Eu sempre incentivei ele e a outros para que trabalhassem visando a faculdade em algum momento, porque é uma situação muito importante e ele agora está começando com isso, e eu tenho a honra de ter o Luiz, que me ajuda muito, que é meu auxiliar técnico, e agora o Thiago Trindade é meu auxiliar técnico também, lá no Sub-12 e Sub-11, e eu fico orgulhoso de poder ter amigos com o Marcinho também, começando uma situação fora do campo, nós jogamos juntos no Flamengo lá atrás, e o Thiago Trindade, nós fizemos a faculdade juntos, o Thiago Trindade num período abaixo, hoje já terminando, e eu tenho a honra de ter o Thiago agora, que é o nosso capitão no profissional, e ser meu auxiliar com os meninos. É uma grande honra para os meninos, eu tenho certeza que eles ficam honrados, da mesma forma que eles ficavam honrados comigo, de saber que eu joguei, de ter vídeos e poder ver, e agora o Thiago Trindade mais perto. Amanhã nós temos um jogo importantíssimo, a quartas de final do Metropolitano, aqui no Caio Martins com o Botafogo. É um trabalho de um ano e pouco,
com essa molecada, principalmente o 12, que ano passado era o 11, e agora o 11 desde o início do ano. A molecada tem um potencial enorme. Nosso time é muito bom nas duas categorias. Vamos enfrentar um gigante na casa deles, amanhã de manhã, 9 horas da manhã, o Sub-11 e 10h30 o 12, o Caio Martins. E quem quiser ir lá acompanhar também, os ouvintes. Vale a pena, hein? Um jogo muito legal, o Botafogo um time muito bom e o nosso time bem preparado. Treinamos a semana forte, a molecada tá voando. E vamos fazer um jogo de igual para igual amanhã com o Botafogo nas duas categorias, com certeza. Então, Marcinho, você que já está na faculdade de Educação Física, divide o futebol com os estudos, como é que você consegue conciliar essa rotina de jogador de futebol e estudante universitário? Então, é desgastante, né? Porque a gente trabalha de manhã, a gente treina de manhã, né? Eu tenho um período curto à tarde, às vezes é para ficar com meus filhos, às vezes para descansar propriamente, porque, né, nosso corpo não é uma máquina, né? A gente precisa de descanso, e à noite ter a faculdade, né? Que está se iniciando agora, né? E para mim é muito bom, né? Como o Thiago, né, já tinha falado para ele, né? Os estudos, né? Começar os estudos antes foi muito importante, e eu comecei a fazer administração. Eu tinha feito 3 períodos de administração e não tinha me adaptado muito bem, né? E a educação física é a área que eu vivi minha vida toda, né? A gente vive do desporto, né? Desde 6 anos de idade, né? Então, assim, né? Na teoria, na prática, a gente sabe muita coisa, né? Porque a gente já vivenciou com outros treinadores, com outras pessoas que já passaram ao longo desse tempo, né? Junto com a gente. Mas agora, a teoria, né? A gente entender o que está sendo passado, a gente entender o que é trabalhar com o atleta, trabalhar com o jogador, tanto de alto rendimento quanto o pessoal, quanto os meninos da base, né? Que é uma situação diferente. Você tem que ter um outro comportamento. O Thiago sabe muito bem disso, né? Então é um lugar onde eu quero estar, é aquilo que eu almejo, né? Tá nessa área do desporto, e conciliar o futebol com os estudos, para mim, né? Além de ser desgastante, é um prazer, né? É prazeroso para mim saber que eu estou na área que eu gosto, que eu tenho, né? Que eu tenho o interesse de estar, né? E, né, você, Maico, né, trabalha com rádio, é uma coisa que te dá prazer, né? Nada melhor do que a gente estar num lugar onde a gente tem prazer de estar, onde a gente tem aquilo que a gente tem prazer de fazer, né? E eu entrar nessa área, mesmo que seja desgastante, para mim vai ser de suma importância, né? Fazer essa faculdade, terminar a faculdade e já ingressar, né? Como um futuro treinador, né? Me especializar, né? Primeiramente, né, como um futuro treinador, como, né, um auxiliar, enfim, dentro daquilo que a gente planeja pro longo da vida. Muito bem, 8h05, portanto, amanhã vale a pena você, torcedor do Canto do Rio, comparecer ao estádio Caio Martins para apoiar a garotada, Sub-11 e Sub-12, disputando as quartas de final do Campeonato Metropolitano contra o Botafogo. Só confirmando o horário, Thiago, é 10 horas da manhã, né? O Sub-11, 9 e o Sub-12, 10h30. Então, 9 horas da manhã, você pode chegar no Caio Martins, entrada franca, e deu apoio aí à garotada do Canto do Rio, que está fazendo bonito nas categorias de base. Teve categorias campeãs aí no Soccer em Rio recentemente, jogando contra grandes clubes do futebol brasileiro, e agora jogando contra o Botafogo em busca do título do Campeonato Metropolitano. Muito bem, estamos chegando à reta final do nosso programa, infelizmente, porque se dependesse de mim, a gente ficaria 9, 10, 11, fazendo aquela resenha legal com os ouvintes da Antena Esportiva, mas infelizmente temos que entregar o horário. Agradecendo a presença do auxiliar técnico Thiago Campos. Valeu, Thiagão, um grande abraço e boa sorte no domingo. Com certeza nós estaremos lá junto com vocês. Obrigado, Maicon, obrigado pelo convite, agradecer aos ouvintes que nos deram a honra, e vamos junto com o Cantusca, com os meninos amanhã e domingo lá em Campo Grande, para conseguirmos uma grande vitória que vai fazer com que a gente fique bem na tabela e consiga a nossa classificação. Marcinho, muito obrigado pela sua presença aqui no Cantusca na Rede.
que você, não só você como o Thiago também, as portas estão escancaradas para vocês participarem do Cantusca na Rede e também das jornadas alvianis, os jogos do Canto do Rio, pela Antena Esportiva, quando vocês quiserem. Um forte abraço e desejo você também, Pitbull, boa sorte no próximo domingo contra o Campo Grande. Muito obrigado, Michael. Eu que te agradeço, né? Agradeço pelo trabalho que você tem feito aí, né? Com a gente, né? Com o pessoal do Canto do Rio, né? Sempre nos apoiando, sempre fazendo essa cobertura, né? E tanto para mim quanto para nós, para todos os atletas que estão lá, né, ter essa oportunidade, né, de estar numa rádio, de estar sendo visto, né, que jogador de futebol que não é visto não é lembrado, né, então a gente está sempre sendo lembrado, né, da rádio, né, e a gente que tem que agradecer, né, a você, ao seu trabalho, né, agradecer aos ouvintes, né, que com certeza estão atentos à rádio, estão atentos ao que está sendo passado, né, e já de antemão, né, mandar um beijão para os meus familiares, né, um beijo para meus filhotes que estão aqui correndo pra caramba aqui, ó. Já perguntando que horas é pra sair. Vamos colocar eles pra falar. Vem cá. Vem cá, minha princesa, vem. Vamos encerrar o Cantusca na Rede de forma especial. Vem cá, vem. Fala na rádio aqui, fala um beijão pro Cantusca, fala. Um beijão pro Cantusca. Ela é tímida, mas é normal pra idade. Vai se acostumar, né, Marcinho? Acabando. Filho, manda um beijão aqui pro pessoal. Vai, manda um beijão, você não queria falar? Ah, é a oportunidade agora. Beijão pro Cantusca. Valeu, Michael, muito obrigado, tá? Valeu, Marcinho, valeu, Thiago, e estamos encerrando o Cantusca na Rede. Lembrando que domingo, a partir das 2h30 da tarde, tem Canto do Rio, Campo Grande, direto do estádio Ítalo Delcima, mais um desafio do Cantusca em busca do acesso à Série B2. E eu estarei nessa, ao lado do Jefferson Carvalho e do Hugo Almeida, tá certo? Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Boa noite, bom final de semana. Você ouviu o Cantusca na Rede. Muito obrigado pela sua audiência. Aquela morena no canto do rio, que torce faz cena e causa arrepio. Queimada da praia na hora do jogo, ela desmaia e pega fogo. Oi? Aquela morena no canto do rio, que torce e se agita, garota bonita. Basta o clube empatar, ela chora que dói. Foge de Niterói, no estádio Formoso de Caio Martins, há dias de gozo, foguetes clarins. De noite e de dia a turma sorri, enche de alegria e cara e oi. Estádio Formoso de Caio Martins, há dias de gozo, foguetes clarins. De noite e de dia a turma sorri, enche de alegria e cara e oi. Aquela morena no canto do rio, que torce e faz cena e causa arrepio. Queimada da praia na hora do jogo, ela desmaia e pega fogo. Oi? Aquela morena no canto do rio, que torce e se agita, garota bonita. Basta o clube empatar, ela chora que dói. Foge de Niterói.
Se liga na Antena Esportiva. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Venha para Estácio e concorra a bolsas de até 100%. Basta acessar o nosso site www.estacio.br, realizar a sua inscrição e dar o seu melhor no nosso vestibular. Ou, se preferir, ligue para o telefone 2707-7357 e fale com um de nossos consultores. Não desista dos seus sonhos. Venha para Estácio, a melhor universidade particular de Niterói, segundo o MEC. Antena Esportiva. A WA Esporte tem orgulho em vestir o Canto do Rio. E o seu time também pode entrar em campo com a mesma marca que veste o Cantusca. Entre em wasport.com.br e monte o seu uniforme personalizado no nosso simulador. Estamos batendo um bolão no Campeonato Carioca 2018 e vamos marcar presença no seu campeonato também. Seu time do seu jeito. WA Esporte. Antena Esportiva. Com 10 anos de experiência em projetos e soluções de comunicação, a Agência Pimenta conquistou um amplo portfólio de clientes, prêmios e cases de sucesso. Descobrimos que o lugar comum não combinava com a gente, que não precisamos nos encaixar em padrões nem nos acomodar. Para atingir resultados positivos, apostamos na inovação, na criatividade e na ousadia. Acesse www.agenciapimenta.com.br. Agência Pimenta. Comunicação fora do normal. Há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Aqui você fica antenado sobre tudo que acontece no clube mais querido de Niterói. Canto do Rio. Cantusca na Rede. As notícias do futebol e dos outros esportes do Canto do Rio. Cantusca na Rede. Todas as sextas, às 7 da noite, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.